Dá oi pras pessoas, Maria Antônia. Maria Antônia também está aqui. Eu vou começar assim, ó. Eu vou explicar por cima primeiro. E aí depois eu vou abrir as perguntas que me mandaram, tá? As principais dúvidas que eu recebi sobre os ciclos é como... O que eu fazia dentro do ciclo? Porque as pessoas acham que é uma coisa específica. Os ciclos, na verdade, eles servem pra tu fazer qualquer coisa que tu quiser fazer na tua vida. Tipo, pode querer usar os ciclos pra trabalhar. Pode usar. É que nem o Pomodoro, que é 25 minutos. Só que esses ciclos que eu uso, eu faço por 50 por 10. 50 minutos com 10 descansos. E aí as pessoas perguntam, tá, mas o que tu faz no ciclo? Depende. Por exemplo, atualmente, com o edital, eu tô fazendo só questões. Tô fazendo 9 ciclos por dia, 8 ciclos eu faço só questões, e um ciclo eu faço de revisão. Meu cronograma dessa semana, eu mudo toda semana, não faço sempre igual. 2 ciclos de administrativos, 2 ciclos de civil, 2 ciclos de português e um ciclo de revisão. Todos esses ciclos aqui eu faço só questões. Agora, porque o edital tá na rua. E também porque eu tô com o GE em dia, né? Eu não tenho nenhuma aula atrasada. Então, eu faço só questões. Eu baixo o aplicativo, tem lá a pessoa quer falar em público e não tem as palavras na boca pra falar. Então, os ciclos é isso. 50 minutos de estudo, 10 minutos de intervalo. Pra ser bem sincera, atualmente eu tô fazendo com um pouco menos de 10 minutos de intervalo. Tô fazendo uns 8 minutos, porque eu tava achando 10 minutos muito... Eu me dispersava demais, sabe? Aí agora eu tô fazendo um pouco menos pra não dar tempo de dispersar tanto. Eu vou partir pras perguntas que eu recebi. E aí, depois, vocês fazem as outras perguntas que vocês quiserem, tá? Ó, eu queria entender melhor como funcionam os ciclos, porque não estou rendendo da forma tradicional. E eu percebi muito isso comigo, antes de eu começar a fazer os ciclos. Quando eu trabalhava, eu já estava acordando cedo pra estudar, né? Porque era o horário que eu tinha. Eu conseguia estudar também no trabalho um pouco, de manhã, quando sobrava tempo. Mas eu percebi que, depois que eu comecei a falar dos ciclos, que muita gente, assim como eu quase fiz, e graças aos ciclos consegui evitar, passa o dia inteiro em casa e acaba não conseguindo estudar. Porque passa o dia inteiro na função de estudar e não estuda efetivamente. Os ciclos ajudam muito pra evitar isso, porque eu aposto que a maioria de vocês que não faz ciclos acorda. Eu acordo cedo, começo a estudar, aí passa o dia inteiro envolvido, almoça, faz o lanchinho da tarde, aí janta e continua, e chega meia-noite e continua estudando, e passa o dia inteiro nessa função, não tem tempo de relaxar, e relaxar é muito importante. Não faz exercício físico, que é extremamente importante. Pelo menos, assim, as pessoas que eu conversei mais de perto, que estavam com problema pra se organizar, me relataram isso, que passava o dia inteiro na função de estudar e acabava não estudava direito. O ciclos resolve isso, porque eu faço hoje 9 ciclos. Eu tentei, há um tempo atrás, fazer 10 ciclos e não foi produtivo. Eu fiquei muito cansada, não sei se eu também não quis insistir muito, até porque eu acho que 8 ciclos ou 9 já é excelente se for produtivo, né? Então eu mantive isso, eu tô fazendo 9 ciclos, 8 de revisões, 8 de questões e 1 de revisão. Pode ser explicando resumidamente cada passo, exemplificando só uma matéria. Eu já vi alguns sites explicando sobre ciclos, mas até hoje não entendi muito claro o que é. Tá. Assim, quanto às matérias, isso me relembra uma dúvida que eu recebo muito. As pessoas que vão assistir videoaula. Vai assistir videoaula tem, sei lá, 4 horas. E cada ciclo tem 50 minutos. Eu faço 2 ciclos por matéria. Ou seja, dos 8 ciclos que eu faço... acho que vai ficar de trás pra frente, né? Mas vai dar pra entender. Dos 8 ciclos que eu faço 2 de processo de trabalho, 2 de administrativo, 2 de civil, 2 de português e 1 de revisão. 9 ciclos, né? 8 ciclos de matéria e 1 de revisão. Se eu tivesse que assistir aula, e teve uma época que eu tive que assistir aula, eu já fazia por ciclos, é assim. Começou o ciclo, play no ciclo, play na aula. Deu 50 minutos, não interessa em que parte da aula que tá. Falta 3 minutos pra acabar a aula. Não interessa. Pausa a aula. Faz a tua pausa de 10 minutos ou de 5 minutos. Tu tem que adaptar o que tu acha melhor. Eu tô fazendo atualmente pausa de 8 minutos. Tem gente que faz de 5, tem gente que faz de 10. Então não dá pra fazer meia hora de pausa a cada 50 minutos, é óbvio. Aí tu pausou, respeita duas regras essenciais se tu for fazer ciclos. Respeita o ciclo e respeita a pausa. Terminou o ciclo,
É hora de fazer pausa. Não dá pra... Falta 3 minutos de aula, vou assistir a aula. Não. Vai pausar o vídeo, vai fazer teu intervalo, vai voltar da onde tu parou. Aí terminou o segundo ciclo da mesma matéria. Tu tá no meio da aula. No meu caso, eu faço 2 ciclos por matéria. Então, não tenho que pegar o... não tem como eu continuar aquela aula, entendeu? O que eu faço? Eu anoto que minuto que eu parei da aula, qual parte, que minuto, anoto ali no caderno, fechei, próxima matéria. Vamos lá, administrativo. Play na aula, entendeu? Não interessa o que tu tá fazendo. Se tu tá trabalhando, se tu tá estudando, o ciclo serve pra organizar o que tu vai fazer dentro dele. Organizar a forma como tu vai estudar. Não é o que tu vai estudar. Então a pessoa pergunta, mas e tu assiste aula dentro dos ciclos? Eu faço tudo dentro dos ciclos. É 50 minutos de estudo. Seja questões, seja aula, seja leitura de lei. É dentro daqueles 50 minutos. O importante é respeitar A gente manda as mensagens pro nosso cérebro, tá? Tô usando uma linguagem completamente técnica, né? Mas, tipo, tu manda uma mensagem pro teu cérebro. Terminei um ciclo. Se tu terminou o ciclo ali do relógio, o relógio te avisou, é hora de parar, e tu não parar, o relógio disse, é hora de parar, tu não para, tá mandando uma mensagem pro teu cérebro de que tu não está fazendo o que tu te programou pra fazer. Entendeu? Da mesma forma, bateu o despertador pra começar de novo, tu não começou, tu tá mandando uma mensagem pro teu cérebro que tu não tá fazendo o que tu te programou pra fazer. Ainda, se tu te programou pra fazer 8 ciclos, tu vai fazer 8 ciclos. Se tu terminar às 3 da tarde, tu terminou e tu vai fazer outra coisa da tua vida, porque tu te programou pra isso. Porque assim a pessoa pensa, não, mas eu vou fazer a mais. Tu, de qualquer forma, mesmo fazendo a mais, tu tá mandando uma mensagem pro teu cérebro de que tu não tá fazendo o que tu te programou. Então, primeiro, te programa pra fazer uma coisa que tu consiga fazer, tá? Te programa, não adianta assim, tu te programar pra, vou me programar pra fazer 8 ciclos e todos os dias tu vai lá e faz 5. Então te programa pra fazer 5, entendeu? É melhor tu te programar pra fazer menos ciclos e cumprir direitinho do que tu ir lá te programar pra fazer 8 e todos os dias tu fica mandando mensagem pro teu cérebro de que tu não tá conseguindo fazer o que tu quer. Isso é muito ruim. É muito ruim fazer isso. Sempre que tu faz, cada dia que tu faz isso, tu tá ficando mais longe, sabe? É complicado, é uma coisa complexa, porque o nosso cérebro, a gente envia mensagens pra ele o tempo todo e tu pode mandar mensagens positivas e mensagens negativas. Se tu ficar todo dia sem cumprir o cronograma, tu vai estar todo dia mandando mensagem de que tu não consegue, não consigo. Pelo contrário, se tu fizer todo dia exatamente 5 ciclos tá ótimo. Se tu conseguir cumprir, tá bom. Mas faz aqueles 5. Tá, aí é a mesma coisa do despertador, aquele negócio que eu falei no post. E coloca um despertador pra 5h30, um pra 5h35, um pra 5h40. Cada vez que tu coloca ali desligar, tu tá dizendo assim, não fiz o que eu devia ter feito, não fiz o que eu devia ter feito, não fiz o que eu devia ter feito. É um despertador, sem soneca, um só, um despertador. Nada de soneca. Tocou o despertador, pula da cama. E leia aquele livro do Milagre da Manhã que muda a vida da pessoa. Tá, já saí completamente do assunto, né? A quantidade de questões tu faz dentro do ciclo? Sim, já respondi isso, faço dentro do ciclo. Faço 8 ciclos de questões atualmente e um ciclo de revisão. Você está estudando só por questões nesses últimos dias? Eu fiquei impressionada com esses últimos dias, no caso, acho que falta bastante tempo pra prova, né? Eu não considero ainda últimos dias, mas sim, eu tô estudando só por questões, porque eu não tenho aula pra assistir. Dá pra fazer uma média de quantas questões por ciclo. Não tem como ter essa noção, depende muito. Por exemplo, assim, se tu faz muita questão do CESP, vai bem rápido. Se faz questões da FCC, que tem 5 alternativas, já demora um pouquinho mais. Ainda, quando eu faço processo civil e direito civil, que eu tenho aquela tabela que eu fico atualizando, que eu fico botando quais artigos que mais caem, eu vou anotando quantas vezes caiu. Se vocês não sabem, essa tabela tá lá no meu drive. Aí é uma coisa que demora mais, mas eu sei que é uma coisa que eu vou usar. Então vale a pena eu gastar esse tempo. O GE é o curso Grupo de Estudos do Papa Concursos que eu faço e recomendo, acho muito bom, acho excelente. Mas tem perguntas sobre isso, depois a gente vai falar sobre indicação de curso. Como é que eu reviso conteúdos? Eu uso o aplicativo Partiu Revisar, eu já tenho todas as matérias cadastradas, então já aparece certinho que eu tenho que revisar no dia. Não tem como eu mostrar aqui. Mas assim, é um aplicativo super... Ele é super intuitivo, tu baixa, cadastra a revisão. Eu demorei uma semaninha pra me adaptar, pra entender bem como é que ele funciona, mas ele é bem bom, bem intuitivo. Eu recomendo também. Eu reviso conteúdo por esse aplicativo e por questões também. Tipo, atualmente eu tô fazendo só questões pra revisar tudo, né? Pontos do edital mais complexo, como controle de constitucionalidade. Como faz pra ver em 50 minutos e se não der tempo? Só vê o resto quanto tempo depois? Isso não prejudica o entendimento? Uma pergunta bem importante, né? Pra mim, não prejudica o entendimento, mas ao mesmo tempo,
Eu não faço só 50 minutos por matéria, eu faço 2 ciclos de 50 minutos. Como eu ponho em velocidade nas aulas, dá pra assistir toda uma aula em 2 ciclos. De qualquer forma, eu acho que não prejudica o entendimento, mas isso é uma coisa que cada um tem que testar, eu acho, né? Então faz assim, abre a tua aula, assiste a tua aula, terminou os 50 minutos, se tu faz 2 ciclos por matéria, terminou os 2 ciclos de 50 minutos, anota o minuto que tu parou, e quando tu for ver de novo aquela matéria durante a semana, eu sugiro que tu volte, comece a rever uns 10 minutos antes, que daí tu vai relembrar e vai voltar tudo e continua. Foi. Assiste videoaulas com o edital aberto. Atualmente eu não tô assistindo porque eu tô com as aulas todas em dia. Mas eu acho que isso depende muito da quantidade de matéria que tu já tem acumulada, da necessidade de tu te preparar para algum ponto do edital novo. Por exemplo, no TRT de Santa Catarina, eu assisti um monte de videoaula, porque tinha um monte de coisa nova que eu nunca tinha visto. Então eu tive que assistir videoaula com o edital aberto. Eu tento não assistir, mas essa é a primeira vez que eu tô conseguindo não assistir videoaula com o edital aberto. Desde que o edital saiu, eu tô só fazendo questões. Mas é a primeira vez que isso acontece. Estou em atraso com as aulas. Assisti metade do conteúdo. Gostaria de saber o que você acha da minha estratégia. Dedico 5 ciclos para videoaulas e 5 para estudo efetivo. Eu acho ótimo, acho muito bom. Porque aí tu não fica sobrecarregada com videoaula, que é muito passivo, e vai dividir bem. Acho que é excelente. 5 ciclos de videoaula e 5 de estudo efetivo é muito bom. Ou 4 de videoaula e 4 de estudo efetivo, ou 3 de videoaula e 3 de estudo efetivo. Acho que é uma boa forma de dividir. E quando eu falo estudo efetivo é fazer questões, passar limpo a matéria, reler a matéria, fazer comparação da reforma. O estudo não passivo, no caso, porque assistir a aula é uma coisa muito passiva que acaba que nem conta muito como estudo, né? Algumas pessoas falam que não conta como estudo. Redação. Você conta com o tempo do ciclo, porque eu conto. Não conto só videoaula. Eu conto tudo no ciclo, como eu falei no início. Os ciclos servem para organizar o estudo, não importa o que tu vai fazer dentro. Sobre redação, normalmente eu levo 1 ciclo e meio para fazer a redação. Então, sobra meio ciclo ali, eu dou uma revisada e tal, descanso um pouquinho mais naquele momento. Então, mas eu faço dentro do ciclo também. É dia de fazer redação, play no ciclo, 50 minutos fazendo a redação. Acabou os 50 minutos, pausa, descansa. 50 minutos. Eu pretendo, inclusive, fazer isso na prova. Cuidando ali o relógio deles, para fazer mais ou menos, tipo, vou fazer ciclos de 1 hora daí. Cada vez que eles marcarem ali, eu vou fazer uma pausinha, vou respirar, vou parar, fechar meu olhinho, descansar um pouquinho. Porque eu acho que é muito bom. Tu volta com outra energia da pausa. Sobre o ciclo, que eu acho interessante também, deixar o aplicativo num lugar visível. Porque, assim, quando eu tô cansada, principalmente no final do dia, no início do dia o ciclo vai assim, os 5 primeiros voa. Quando eu vejo, já terminei. Agora, os 6, 7, 8, 9 é sofrido pra mim. Porque eu já tô cansada. Mas eu gosto de deixar visível, porque aí eu tô lá, tô cansada, daí eu olho, tá, só mais 20 minutos. Eu respiro fundo e vou. Daqui a pouco eu olho, passou 5 minutos, tá, só mais 15 minutos. E isso me ajuda bastante, deixar ali visível, sabe? Deixo com a tela acesa, vendo quantos minutos faltam. Aí, quando falta 5 minutos eu fico muito feliz. Tá quase acabando. É muito bom. Já tenho uma dúvida. Tabela dos artigos. A tabela dos artigos tá no meu Drive. Eu vou fazendo as questões. E eu comecei a fazer isso com matérias que eu tinha dificuldade e não tinha tempo de ver tudo até o edital. Aí eu pensei assim, preciso ver o que mais cai. E comecei a selecionar os artigos que mais caem. Sempre que tem uma matéria diferente, uma lei diferente, eu faço isso pra prova. Vou fazendo questões e anotando os artigos que mais caem naquela tabela. Então, vocês vão abrir a tabela, tem 1000 abas com 1000 leis. Vocês usam as leis que vocês quiserem usar. Inclusive, agora na tabela, eu fiz uma aba de lei 10.098. Para quem é aqui do Rio Grande do Sul, é a lei dos servidores estaduais, que ela tem várias divergências com a 8.112. Daí eu tô fazendo o comparativo. Porque eu vou fazer um concurso estadual, eu não devia, mas eu vou. Enfim, não vem ao caso. Quando você faz questões... quando eu faço questões, eu anoto no VAD, faço marcações ou vou diretão. Eu vou diretão. Eu só faço anotações nas questões de civil e processo civil por causa da tabela que eu vou montando, que eu tô montando lá. Mas trabalho, processo de trabalho, todo o resto. Diretaço. Vou tocando. Quanto mais rápido, melhor. Se eu puder achar a resposta sem ler toda a questão, melhor ainda. Eu vou só fazendo. Depois, eu refaço com calma se eu errar. Porque eu não quero perder tempo com coisa que eu já sei, entendeu? Em que lugar do cronograma tu coloca a revisão? Coloco 1 vez por dia. E hoje eu fiz uma coisa interessante. Como o QC não estava funcionando até às 7 da manhã,
quando eu comecei a estudar, eu comecei pela revisão, que eu sempre deixo pro final do dia. E eu gostei. Eu não sei se eu vou continuar fazendo isso, mas eu achei bom começar com a revisão, porque normalmente eu faço a revisão assim, ó, chutada, meio de qualquer jeito, porque eu tô muito cansada. Então pode ser que eu comece a colocar a revisão no início do dia, ou de repente no início da tarde. Tô pensando nisso ainda. Mas é um ciclo por dia de revisão. Como é que eu resolvo tantas questões? Como eu falei, eu faço corrido. Quanto mais questão, melhor. Se eu puder responder, achar a resposta sem ler toda a questão, melhor ainda. Então, é forma de fazer, mas é porque eu já tô com toda a matéria vista, eu já tenho a maioria das coisas, eu já sei mais ou menos o que tá sendo cobrado. Eu tento fazer da forma mais rápida possível, mas isso também é um pouco de prática. Eu tenho uma amiga minha que também tinha a mesma dificuldade. Ela sempre levava muito tempo pra prova, tinha dificuldade com o tempo de prova, faltava tempo na prova. E aí eu falei pra ela, assim, ó, Camila, faz questão voando, faz correndo, faz ligeiro, vai te acostuma a fazer uma leitura mais dinâmica, fazer mais rápido. E ela tá fazendo, na última prova ela já não teve problema com o tempo, entendeu? Então eu acho que fazer as questões rápido no QC me ajuda também na prova. Eu não tenho dificuldade nenhuma com o tempo. Eu termino a prova. Tem prova às vezes que eu termino 1 hora antes de terminar o tempo. Então eu acho que isso ajuda bastante. Tu acaba fazendo uma leitura mais dinâmica e tal. É claro que na hora da prova a gente tem que ler com mais calma, a gente tem que prestar atenção em possíveis pega-ratões, essas coisas assim. Mas fazendo no QC rápido eu acho que ajuda muito a melhorar o tempo de prova. Vejo que você faz muitas questões, estou numa luta que assisto aula e leio PDF, mas não consigo acertar muitas questões. Ai, não tenho, o que eu vou dizer? Tem que continuar. De repente, essa pessoa que me manda essa mensagem, ela pode estar começando a estudar. No início a gente erra muito mesmo. Eu também erro pra caramba, tem muita questão que eu erro. Mas eu toco pra frente, tá? Eu errei, eu abro os comentários, vejo qual era a resposta certa, por que que eu marquei tá errada e toco pra próxima. Como eu acerto muitas, eu acho que por isso acaba sendo mais rápido, eu não paro muito, assim. Ah, importante, tu falou que tem como base nas questões. O material que eu postei do TRT6, tem uma amiga minha que fez, que faz a JJ, ela disse que tem pouquíssimas coisas diferentes, então a maioria das coisas, quem faz a JJ e técnico, pode usar os filtros que eu botei lá no QC. Eu acho que aquela forma de controlar o desempenho é muito bom. Copiem aquela tabela, adaptem ao edital de vocês e façam ali, ó, coloca ali, tô acertando 70% disso aqui, tô acertando 80%, porque quando faltar, sei lá, 2 semanas pra prova, tu foca só no que é mais importante. Essa que é a ideia. Ali tu tem um panorama de todo o edital, de como tu tá em todo o edital. É muito bom. Então, eu acho que aquela forma de controle é muito efetiva, muito bom mesmo. Então, peguem pra vocês, adaptem, anotem a porcentagem de acerto, é ótimo ter essa base, porque nas últimas semanas a gente fica perdido, ai, o que eu faço? Porque tu quer ver tudo, né? Então, eu acho que é ótimo pra te guiar no que tu vai ver nas últimas semanas. Qual o critério de divisão das questões? Eu tô indo na ordem do edital ali que eu postei. Eu tô fazendo em ordem. Eu recomendo muito o curso de redação. O professor Marcelo é uma pessoa, assim, ó, que é sensacional. A aula dele de redação, vocês não tem noção, é top. Pensa numa aula top, muito boa. A minha redação melhorou muito depois que eu assisti as aulas. A correção dele é pesada, mão pesada mesmo. Combina bastante, assim, com a FCC. É um pouco mais pesada que a FCC, então... Que o pessoal até fala, né, que treino difícil, luta fácil, um negócio assim. Enfim, ele é bem rígido na correção, eu gosto bastante. Estudo há quanto tempo? Eu entrei na faculdade... E eu já estudava para concurso, faz uns 7 anos e meio. E comecei a estudar para TRT em abril de 2016. Ah, se eu mudo toda semana. Eu mudo toda semana. Eu vou vendo de acordo com a necessidade de coisas que eu ainda tenho para ver, o que tem mais pontos faltando no edital. Eu vou organizando de acordo com a minha necessidade. Isso aí cada um tem que fazer por si. Tem que pegar todas as matérias que tem no edital e separar. Por isso que muitas vezes esse negócio de comprar a organização pronta é meio complicado. Porque eu acho que a pessoa tem que fazer, sabe? Eu até ajudo algumas pessoas a fazerem. Mas eu acho que tu mesmo tem que te organizar. Uma coisa é tu pedir pra alguém organizar os primeiros, pra te entender como é que funciona, sabe? Mas tu tem que aprender a fazer cronograma. Cronograma tem que ser feito por ti. Porque tu precisa saber montar. Eu não acho muito legal tu comprar cronograma pronto. A não ser que seja no início, pra aprender. Aí é legal, já fiz isso também, já comprei e fui aprendendo, né? Não sou da área do direito. Se puderem me dar uma sugestão de material, sugiro o curso do Papa Concursos pra TRT. Eu acho que não tem melhor, não adianta. Muito bom. Por livro. Assim, ó, livro, eu uso só 2, Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, mas eu não estudo pelo livro, eu só uso o livro pra tirar dúvidas. Eu uso esse aqui, do Henrique Correia, e esse aqui do Edson. Mas eu não estudo pelo livro.
Eu só uso o livro quando eu quero tirar dúvida pra não encher a área do aluno de pergunta, entendeu? E também porque o professor às vezes demora um pouquinho pra responder e às vezes eu quero tirar a dúvida na hora. Então, eu uso o livro pra tirar a dúvida, eu não estudo pelo livro. Eu acho que o material e as aulas do grupo de estudo são suficientes pra passar. Tu não, às vezes as pessoas me perguntam, é suficiente? Sempre que tem prova, a pessoa fala, faltou dar tal coisa. Se tu soubesse todos os quadros que são dados em aula, tu tinha passado, entendeu? Tu não passou porque tu errou coisa que tinha na aula. Não é porque tu errou o que não tinha na aula. Tudo bem, às vezes tem coisas que realmente não aparecem na aula. Mas se tu acertar tudo que foi dado na aula, tu vai passar, entendeu? Então, não surta querendo pensar em estudar além do que tem no curso se tu não sabe nem o que tem dado no curso. Sobral sempre fala, tu sabe toda essa batina de cor? Não sabe? Então, saiba toda essa batina de cor antes de pensar em querer saber o que não tá sendo dado no curso. Como eu estudo português, isso é importante. Português, eu faço prova, não faço por tópico da matéria. Por quê? Eu comecei a fazer isso por causa da FGV, porque eu vi que era uma banca bem louca de português e que as pessoas se ferravam em português, as pessoas tiravam o primeiro lugar, erravam metade da prova de português. E eu pensei, não, português vai ser o diferencial. Fiz uma prova de português por dia desde que saiu o edital. E funcionou, eu errei só 3 de 20, foi uma média muito alta, a média foi super baixa, porque a prova estava realmente bem difícil. E eu comecei a adotar isso sempre. Então, para o TRT 7, eu fiz uma prova de português do CESP por dia e eu acertei tudo. Eu não sei explicar direito como é que isso acontece, mas definitivamente, quando tu fica fazendo questões, não, prova da banca, tipo, vou fazer uma prova, tem o texto, tem interpretação, tem... Toda a banca tem um padrão. E tu acaba te acostumando de um jeito que eu não sei explicar, mas tu sabe mais ou menos o que é que a banca quer com aquela pergunta, sabe? Diferente de tu fazer por tópicos, porque daí tu vai quebrar esse raciocínio. Português eu recomendo, faz prova. Vai lá no QC, tem ali provas, filtra pela banca, CESP, FCC ou OACP, pra quem vai fazer DRT Rio, né? E faz prova da banca, assim, ó, da 1 até a 10. Enfim, faz a prova, não faz por tópicos. Em português eu acho que faz muita diferença fazer a prova. Como fazer para acordar cedo? Primeiro, lê o livro O Milagre da Manhã, que vai mudar a tua vida. É um livro maravilhoso. Sério, top. Coisas importantes. Antes de dormir, não ficar pensando que tu tem pouco tempo para descansar. Porque a última coisa que tu pensa antes de tu dormir é a primeira coisa que tu vai pensar quando tu acordar. Então, se tu ficar pensando que tu tem pouco tempo para descansar, que tu vai acordar cansado, a primeira coisa que vai acontecer quando tu acordar é: estou cansado, dormi muito pouco tempo. Se tu pensar, olha que maravilha, tenho 5 horas e meia pra dormir, é o suficiente, eu vou me recuperar, tu vai acordar disposto. Sério, gente, parece idiotice, é sério, funciona. Eu faço aquela dancinha da manhã, não é pra ficar bonitinho no Instagram, eu faço porque me anima, me ajuda a acordar. Quantos concursos eu já fiz, não sei. Ih, perdi a conta. Me perguntaram se eu já deixei de fazer alguma prova. Nunca deixei de ir numa prova. Se eu me inscrevo, eu vou. Tipo, eu fiz uma do MP no ano passado, que eu não devia ter me inscrito, que eu não estudei. Mas eu fui. Não, sem essa de desistir, sem tentar. Eu sabia que eu não ia passar, sabe? Mas eu fui. Já reprovei incontáveis vezes também. Se eu me arrependo de ter pedido exoneração, de jeito nenhum. Foi excelente. Eu passei no TRT de Santa Catarina porque eu pedi exoneração. Eu posso estudar o dia todo, acho que foi uma decisão muito bem pensada. E não foi também só pra estudar. A gente tava morando longe. Meu marido tava morando aqui em Jaguarão, que é a 450 km de Porto Alegre, eu morando em Porto Alegre. Então a gente se via, tipo, a cada 15 dias, tava bem complicado. Eu sou uma pessoa muito carente, então pra mim foram 8 meses, 9 meses, eu acho. Bem complicado pra mim. Então eu tinha passado no TRT de Manaus, saiu o edital de Santa Catarina, eu tava morando longe do marido. Então foram vários fatores, não foi só tipo, vou sair pra estudar. Não, foi um monte de coisa. Isso é importante, essa aqui, Estou no início da preparação para concursos e farei prova sem ter liquidado o edital. Como isso aconteceu com você? Devo esperar liquidar para então prestar as provas? Não, eu acho que não. Mas tu não precisa pensar em ver todo o edital antes da prova. Eu acho que é legal fazer assim, tu tem, por exemplo, vou fazer TRT. Tu tem uma gama de matérias para estudar. Comecei a estudar. Tem uma prova lá daqui 2 meses. Continua estudando. Mesma coisa, mesmo ritmo, intenso e tal. Chegou na prova, tu vai fazer a prova com o conhecimento que tu já estudou, pra testar se tu tá sabendo aquilo que tu já estudou. Passou a prova, segue o baile. Vai chegar uma hora que vai ter uma prova e tu já vai ter visto tudo. Eu acho que essa é a melhor forma de fazer. Não estudo informativos do Dizer Direito, porque eu tô estudando pra fazer a prova da FCC. Quando eu fui fazer a prova do TRT7, eu estudei os informativos. Eu tinha
2 ciclos por semana para ler informativos, porque o CESP cobra. O GE é um curso com as matérias para TRT, que eu recomendo muito, é muito bom, é bem pesado, tem muita matéria. Enfim, quantas vezes por semana eu vejo a mesma matéria? Deixa eu ver, não sei. Sei sim, tá lá na tabela do TRT6, do edital TRT6, tem ali ciclos na semana. Eu vou mostrar pra vocês. Cronograma semanal, ó. Não é 4 ciclos, tá? É 4 vezes que eu escrevo português no cronograma, ou seja, 8 ciclos, que cada vez que eu escrevo é 2 ciclos. Então, essa é a quantidade de vezes que eu vejo cada matéria, ó. A rotina é uma forma de revisão que o Sobral ensina no grupo de estudos, que é uma forma de tomar matéria. Se eu estudo por ciclos no fim de sim, mas eu estudo menos. Ó, sábado e domingo, ó, tem menos ciclos. Sábado menos do que durante a semana e domingo menos ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 no sábado e... Não. 7 no sábado e 4 no domingo. Como eu faço com sono durante o dia, eu tomo chá preto. Eu não gosto de café porque me deixa muito agitada. Eu tomo chá preto todos os dias. Muito sono, para de repetir que tu tá com sono. Vai ler o livro do Milagre da Manhã que tu vai passar o sono, tu vai ver só. Foi ótimo, ai que bom. Questões dissertativas, eu não estudo especificamente para dissertativas. Por quê? Normalmente as questões dissertativas, elas cobram coisas que tu consegue saber se tu souber a matéria, entendeu? Então, tipo, eu já percebi que nas questões dissertativas, na verdade, tu tem que responder de forma objetiva. Então, eu estudo da mesma forma. Eu não tenho estudo específico para dissertativas. É diferente de tu ter que fazer redação com tema jurídico. Aí tem que estudar. Redação também, mas questão dissertativa eu acho que não cabe. Porque se tu souber a matéria, tu vai saber responder. Quanto tempo eu estudei até ser aprovada para um concurso, pro primeiro? Eu não estudei. Eu tava estudando pra... Agora tá só os de fé, né? 62 pessoas. Eu tava estudando pro vestibular e eu passei meio que sem querer no concurso da CE, que é a Companhia de Sociedade de Economia Mista, aqui do estado de energia. E aí eu trabalhei 4 anos lá. E todo esse tempo fiquei estudando. Aí depois eu passei para oficial escrevente. Foi tenso. Só no final foi bom, no final foi bom. É que oficial escrevente, a chance de tu ter uma chefia complicada é bem grande. É muito trabalho. E tem muito assédio moral, é bem complicado. Eu tive a sorte de, depois no finalzinho do tempo que eu tava lá, eu fui pra um lugar bem legal. Depois eu fui chamada pra técnico do TJ. Um concurso que eu tinha feito antes de fazer o de escrevente, eu fui chamada depois. E o técnico do TJ foi só amor. Eu só pedi exoneração porque realmente, por um bem maior. Porque era maravilhoso ser técnico do TJ. Eu amava de paixão. Então, as pessoas e o trabalho e tudo. Olha só, devo confessar que estou começando a levantar às 5 horas da manhã e é muito maravilhosa. O dia rende muito, gente. O dia que eu acordo às 7, parece que já tá perdido o meu dia, é impressionante. Como se faz se é casada? Meu noivo estuda pra... Como assim, como se faz se é casada? Ah, por causa da separação de corpos, no caso? Que vai ter que morar longe? Tem que morar longe, né, pessoal? Cargo público é assim, mas depois pede remoção. Se tem amor de verdade, vai continuar depois do concurso. Vai aumentar ainda, vocês vão poder viajar horrores. Pensa só nisso. É isso. Vai morar longe um tempo, mas dá pra conciliar. Ela pediu exoneração porque é foda. Eu sou foda mesmo. Gosto de dizer que eu sou foda. Sabe que eu gosto de fazer as coisas difíceis? Que eu me sinto... Eu gosto de me superar e é sensacional essa sensação. Sensacional essa sensação. Eu com a língua presa falando isso foi lindo. E tu te superar diariamente, eu acho que é muito legal, sabe? E eu gosto bastante de compartilhar isso com vocês, porque se eu consigo, qualquer um consegue. Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, descobri quando eu tinha 17 anos. Tomei remédio por muito tempo, hoje não tomo mais nada, faço minha meditação, faço meus exercícios físicos, tento me alimentar direitinho. E é isso, cara, se eu consigo, qualquer um consegue, na boa. Sério, a minha memória é uma merda. De verdade, se eu consigo, qualquer um consegue. Ai, vou ter que desligar, tem limite, não sabia. Ai, gente. Enfim, acabou o tempo. Falamos muito obrigada.